Tem que batalhar até o último minuto da prova. Bateu lá, olhou as questões, está difícil. Beleza, sai, vou para a peça. É assim. Vai para a peça é essa, beleza, faço os requisitos da peça. Na peça, eu estou insistindo com vocês que vale os requisitos, mas numa situação como essa, a argumentação vai valer muito. A argumentação é simples. Eu cumpriu a prova e cumpriu as fontes. Ela só se torna complicada se você começa a escolher fontes, esquecer fontes. Aí ela complicou. Se eu achei infinitas fontes vão para a minha argumentação. Eu não economizo em argumento, sob hipótese alguma. Eu não economizo. Eu faço de maneira objetiva, mas não economizo. Se eu estou falando um determinado assunto, e ele for muito longo, eu estou fazendo um parágrafo, ele já deu 8 linhas, parágrafo de 8 linhas, está grande. O que é que eu faço? Eu vou continuar seguindo, falando o mesmo assunto. Basta eu na outra dizer, além disso, e continuo falando o mesmo assunto. Demais disso, e continuo falando o mesmo assunto. E faço um novo parágrafo. Beleza. Aqui, quando eu descubro se for contestação é a peça que tem mais requisitos, né? Tenho falado com vocês, contestação é o quê? Período contratado, data da ação e pedido. O contrato é de tanto a tanto, a data da ação é tanto, o que pediu. É isso. Antes de mais nada, eu já tenho que pensar, pressão total, pressão parcial? Pressão total, pressão parcial. Olha, dá tranquilamente para você fazer no rascunho de pressão, não posso esquecer. No mérito, você vai ver, tem lá 7 pedidos. Como é que você contesta? Pela ordem do que você sabe. Se um dos pedidos você não tiver nem noção de que é, esquece. Elimina o cara da tua prova. Não vai ficar em cima daquele pedido horroroso que tu não sabe contestar para perder a prova. Esquece. Aí tem que dizer, esse aqui não deu, pronto. Não sei o que é. Se tu tiver as condições de escrever qualquer coisa, escreve, vai que dá certa. E tu podes errar, gente. Tu podes contestar errado um dos pedidos. Tu podes argumentar errado um dos itens da ação. Tu pode recorrer errado um dos itens do recurso. Ninguém está pedindo para tu tirar 5 na peça e 5 nas questões. Então, um aspecto da prova eu posso errar. Acho que se você tira esse peso de ter que acertar 10, que é o que mata vocês com todo respeito, que quando a pessoa erra um pedaço, o mundo cai. Nunca que na tua vida profissional vai fazer qualquer diferença você passar com 6, com 7, com 8, com 9 ou com 10. Então eu posso errar. Eu posso errar. Se eu não souber contestar um pedido, não sei, acabou. Se eu não sei nem por onde vai, eu não escrevo nada. Se eu sei alguma coisa, eu escrevo e pronto. Ok? Beleza. Aquela história da réplica, eu vou colocar aqui por desencargo de consciência e por questões também. A prova, ela quer que você fale sobre as preliminares da contestação. Preliminares do artigo 301 do CPC. Aí a peça não tem outra. É réplica pelo autor. Aqui, em termos de questões, a réplica, em termos de questões práticas, a réplica vai se tornar muito interessante, porque ele pode te perguntar, em réplica, uma ilegitimidade passiva, para você sustentar a legitimidade. Dá uma bela de uma réplica, uma sucessão trabalhista, dá uma bela de uma réplica, um dono de obra, que não é mero dono de obra, é empresa incorporadora, então ele é parte, ele é polo passivo. Dá uma bela de uma réplica, uma terceirização, a tomadora é parte, ela não é terceira.
porque ela é responsável subsidiária. Então, como questão, ela se torna bem interessante. Chegamos a razões finais. Para ser razões finais, eu tenho na prova a ação, pode estar bonitinho assim, ó. Ação mais contestação mais instrução. Ele já pode complicar um pouquinho e colocar só ação mais instrução. Não escrever a palavra contestação. Mas, de algum modo, ele na instrução vai estar falando como foi arguida a contestação. Ou ele pode estar com uma ação mais revelia. Não teve contestação. A peça são razões finais. Razões finais, petição corrida. Curta também, bem escrita, 3 páginas. Bem curta. Por mais que tenham muitos itens, porque você só vai precisar falar de ônus de prova, de quem provou o quê. Como é que eu raciocino como é uma razões finais? É uma pré-sentença. É como se eu estivesse avaliando mesmo o que foi dito pelo autor, o que foi dito pelo réu e o que foi provado nos autos. Então, é uma pré-sentença. Agora nós vamos entrar no universo dos recursos. E aí, vamos lá. Se eu tiver na prova uma decisão de primeiro grau de juiz da vara, que julga improcedente, julga procedente, julga procedente em parte, julga prescrita totalmente, julga decadente, julga CPC 301 combinado com 267. Todas essas são as possibilidades de decisão de primeiro grau. É claro que a gente sempre trabalha com improcedência, procedência, procedência em parte, mas eu não posso esquecer dessas aqui. Disso tudo também cabe recurso ordinário. Recurso ordinário de autor, recurso ordinário de réu, recurso ordinário dos dois, autor, autor, autor. Então, aqui eu vou ter como peça RO autor, RO réu, RO ambos, RO autor, RO autor, RO autor. Fundamental em qualquer recurso, quem eu sou, o que eu perdi e por que eu perdi. Quem eu sou, o que eu perdi, porque eu perdi. Para eu poder fazer um recurso corretamente. Veja, eu já descobri que é recurso ordinário. O que eu faço, gente? Eu rascunho a petição de interposição e rascunho razões. Endereço no rascunho, processo número, qualifico, interpor RO 895, inciso 1º.
resumo de demanda, perdão, tempo RO 895, inciso 1º, tempestividade, preparo, acolhimento, remessa, NTPD, local e data, advogado. Isso é petição de interposição. Dentro, razões do recurso ordinário, recorrente, recorrido, processo número, saudação, resumo da demanda, mérito, conclusão. Na conclusão tem que lembrar, requer acolhimento e provimento. Esses detalhezinhos de peça, quem ainda não tem, tem que fazer. Não tem solução. E isso é uma coisa que tu tens que criar para ti alguma forma de você ler e lembrar. Porque você não vai ter a apostila na hora. Então você tem que ler a apostila e achar dentro do artigo, o próprio artigo, se vocês olharem, ele diz assim, da decisão de primeiro grau caberá RO. Ele diz quem é o ACO e quem é o adquem. Então você já pode grifar no próprio artigo 895 quem é o ACO, quem é o adquem. Ok. Se eu for empregado, eu tenho custas para pagar. Mas eu não tenho se for procedente em parte. Porque na procedência em parte, quem tinha que pagar custas era o empregador. É o único recurso que você vai ter dúvida. Ó. Empregado paga, empregado paga, empregado paga, empregado paga. Empregador paga. E aqui, empregador paga. Só que, mesmo você não tendo que pagar, você precisa informar. O recorrente, a responsabilidade pelo recolhimento das custas é do recorrido. Posto tratar de decisão parcial. Alguma coisa você tem que dizer, você não pode simplesmente ignorar, porque isso vai valer algum ponto. Ok. Então, o preparo para o empregado, ele tem esse detalhe, que só não tem custas na procedência parcial. O resto, toda vez que ele recorre, ele paga.